Olá, hoje eu trago para vocês uma gestora que gosta de dizer que foge um pouco do consenso. Uma gestora que tem mais de 7 anos de mercado, quase 3 bi sob gestão, e um gestor aqui que vai contar muito história para vocês. Abud, obrigado aqui pelo teu tempo conosco hoje. Eu que agradeço o convite, é um prazer estar aqui com vocês. PH, Trócoli, obrigado pelo convite. Vamos com tudo, aguardem. Sejam bem-vindos a mais um MZ Playbook, onde a gente tem a honra de trazer profissionais que são referência do mercado, para compartilhar conhecimento, um pouco do teu background e o seu playbook de mercado com vocês. Como sempre, meu parceiro de tênis faz tempo que não joga tênis comigo, Alexandre Trócoli, tudo bem? Boa tarde, PH. É um prazer grande estar hoje aqui com o Guilherme Abud, né, que é o diretor de investimentos da Persevera, que vai trazer grandes insights para a gente e contar um pouco da história desse crescimento rápido da Persevera. O Guilherme, cara, para quem não te conhece, Abud, brigadão por estar com a gente aqui, é uma honra estar contigo aqui. Obrigado. Conta um pouco do teu background aqui, eu sei que tem várias casas, passagens aqui de sucesso, se puder contar para se apresentar, mas obrigado por estar conosco aqui. Obrigado a vocês, é um prazer estar aqui. Então, esse é o meu 31º ano no mercado financeiro. Boa. Dos quais 29 dedicados à gestão de recursos, asset management, né? Passei por várias instituições ao longo da vida, comecei na Reding Grifo, depois ING, HSBC, Votorantim, Sul América, Western Asset, um pedacinho de Bradesco, que comprou o HSBC quando a HSBC saiu do Brasil. E aí, naquela época, em 2018, ex-executivos do HSBC Asset no Brasil decidiram usar, naquela época, esses 25 anos de conhecimento para abrir a sua própria gestora, a Persevera, inicialmente focada em multimercados, e depois nós fomos adicionando outras especialidades, como crédito, como ações, né, equity hedge. E a partir de 2022, começamos a procurar uma parceria no mercado de distribuição, mais ou menos copiando o modelo super vencedor da Quineia com Itaú, em que nós pudéssemos manter a veia empreendedora, manter equity, manter a autonomia operacional, né, a independência, mas ter por trás de nós um grande distribuidor com muitos clientes, com bastante demanda por produtos, e hoje a gente atua em 3 áreas. Fundos condominiais, temos 6 fundos condominiais, estruturação e gestão de fundos estruturados, como fundos imobiliários e FDICs, e a área de gestão de patrimônio para fazer carteiras administradas e fundos exclusivos. Então, essa é a nossa história. O Abud, como você vê o momento hoje de macroeconômico no mundo? Como é que tá? Porque o mundo está uma loucura, né? Com todas essas últimas mudanças, Trump e etc., guerras. Como é que você está vendo isso? Qual é a visão da Persevera? Nós temos uma visão construtiva de longo prazo. Não quer dizer que no curto prazo não tenha um monte de problema, um monte de tropeço. O que é essa visão construtiva de longo prazo? A gente continua achando que o mundo está numa longa tendência desinflacionária, né? De um crescimento decente com tendências estruturais de desinflação. Isso, obviamente, ficou muito mais claro ali depois de 2008 até 2020, 2008 na pandemia. foi a crise do subprime. Imobiliária e tal, né? Há 40 anos a inflação vem caindo no mundo e os juros vinham caindo no mundo, né? Em 2020 teve uma parada, pandemia, né? Todo mundo foi para casa. A princípio todo mundo achou que então esse era um choque desinflacionário, todo mundo vai para casa, ninguém vai consumir. Depois lembraram que, olha, o trabalhador da fábrica também foi para casa, né? O cara que faz o container e dirige o navio também foi para casa. Então foi muito mais um choque de oferta do que um choque de demanda. As pessoas continuaram comprando, mas tinha menos produtos sendo produzidos. Então tivemos um choque inflacionário. E aí toda a discussão de é um novo normal? Esses 40 anos de desinflação acabaram, né? Agora a gente vai ter que lutar com a inflação pelo resto das nossas vidas? A gente nunca acreditou nisso. A gente achou, é uma fase, ao longo de alguns anos vai normalizar, e acho que veio normalizando. Por exemplo, a inflação nos Estados Unidos, que atingiu quase 9, agora está mais perto de 2,5. A inflação no Brasil, que atingiu 12, agora está mais perto de 5, né?
Mas como não chegou rigorosamente na meta e foi cheio de sobe e desce, fica essa sensação de, será que o mundo não mudou para sempre? Né? A nossa visão é que não. A nossa visão é que o mundo tem um bom equilíbrio de crescimento, que não é estupendo, mas é moderado, decente, com uma inflação que daqui a alguns anos vai ficar claro que realmente o Covid, a pandemia, foi um calombo e a gente voltou para uma inflação relativamente baixa e juros mais civilizados, né? No meio do caminho, aí tem Covid, aí tem Trump, aí tem Bolsonaro, aí tem Lula, tem um monte de ruídos que sempre colocam em dúvida se a gente está certo ou não sobre essa tendência de longo prazo. Só vamos descobrir no longo prazo. A gente nem chegou a combinar isso aqui. Combinar não, conversar nos bastidores, mas eu queria pegar a tua opinião sobre algo que, como a gente vai publicar agora esse podcast, tá em alta, mas eu lembro de ter visto quedas na Bolsa Americana em 2008, 2020, mas nada assim... Tão rápido. Rápido como tem acontecido nesses últimos 3 dias. Qual que é a tua opinião aqui? Você acha que é algo... É o remédio a ser aplicado, talvez não dessa forma, a ser aplicado, ou não? Você está algo contra essas decisões? Fácil essa pergunta. Muito fácil. Por isso que trivial. A nossa posição é ótima aqui. Eu aprendo e te ponho na fogueira. Olha, é super difícil dizer ao certo. Vou te dizer quais são as nossas impressões iniciais, né? Cada lado tem um pouco de razão. Sim. Então, assim, nem acho que o Trump está completamente louco e inventou essas coisas, mas o estilo dele é duro de engolir, né? Nem eu acho que os outros países são vítimas. Nossa, estavam super bonzinhos, quietinhos ali, veio, né, o lobo mau do Trump e tirou eles do equilíbrio, né? É verdade que os Estados Unidos, né, são um grande comprador de muitos dos produtos do mundo, e todo mundo gosta, adora vender para os Estados Unidos, e os Estados Unidos vai lá e compra um monte de coisa sem tarifa nenhuma. Perfeito. Mas aí quando os Estados Unidos vai vender para esses países se dão o direito de ter tarifas de 30%, 40%, 50%. Então, o Trump não está errado nisso, de achar que existe um tratamento desigual de todo mundo que é um mundo liberal na hora de vender para os Estados Unidos e um mundo mais protecionista na hora de comprar dos Estados Unidos. Então, essa é uma questão, né? Por outro lado, o Trump está errado ao dizer que, olha, a gente carregou todo mundo nas costas e todo mundo se beneficiou e a gente não. Os Estados Unidos se beneficiou, sim, nos últimos anos, de uma enorme desinflação, como a gente estava conversando. Então, ele exportou, né, ele terceirizou grande parte da produção física do mundo para a Ásia, por exemplo, a preços muito mais baixos. Então, os Estados Unidos se beneficiou bastante de uma desinflação que permitiu juros muito baixos por muito tempo nos Estados Unidos e talvez um crescimento maior do que seria. Um mundo ricardiano, né, de David Ricardo, de vantagens comparativas. Quando ele tenta mudar esse mundo, e todo mundo estava acostumado há muitas décadas, todo mundo entra em pânico. O que está acontecendo aqui é uma tentativa de negociar do tipo dilema do prisioneiro. Boa. Em que, se ambos os lados colaborarem, é melhor para todo mundo. Nos últimos anos, os Estados Unidos têm colaborado, tanto do ponto de vista de ter uma moeda apreciada, como não impor muitas tarifas para o resto do mundo, enquanto o resto do mundo tem sido mais malandrinho, falando, não, tá gostoso sim, né, manter moedas desvalorizadas, né, principalmente na Ásia, para exportar mais, e quando os Estados Unidos vêm vender para a gente, não, aí eu ponho tarifa, aí eu não quero comprar o leite americano, não quero comprar isso aqui, não quero, né. Ele está tentando forçar uma colaboração. É óbvio que a maneira é truculenta, e aí todo mundo se assusta e começam aquelas projeções de o mundo nunca mais será o mesmo, vamos viver o fim do international trade, né, do comércio internacional. Acho que não. Eu ainda acho que está bastante espaço para colaboração, para, né, chegar no meio do caminho e talvez chegar num arranjo mais colaborativo do que foi nos últimos anos. E você acha que isso vai forçar uma redução da taxa de juros americana? Porque assim, eu me assustei até com o tamanho da dívida americana, que tá, assim, é um país forte, é um país rico, mas que necessita dessa máquina trabalhando com força para funcionar. Você acha que isso faz também o Fed
Eu sei que é só pergunta fácil, mas vamos lá. Tem muita controvérsia sobre isso, né? Depende muito se o resultado disso tudo aqui que a gente está vendo é inflacionário ou desinflacionário. Você vê, a inflação e a sua irmã gêmea ali, política monetária, no final mandam em tudo, né? O mundo hoje é um mundo absolutamente dominado pela política monetária, que por sua vez é absolutamente dominada pela inflação. Então depende muito se é inflacionário ou desinflacionário. Tem gente que acredita piamente que é inflacionário, né? Me parece a resposta mais trivial. Você fala, pô, aumenta o preço, né? Aumenta imposto, aumenta o preço do produto final. Não é tão simples, né? Se você tem um monte de países que não tem muita opção, já que não dá para exportar para Marte e para Júpiter, você tem que exportar para quem está ali, e o grande comprador é os Estados Unidos, não dá para você falar, não vou vender para os Estados Unidos, vou vender tudo ali para a Colômbia. Então, não tem esse volume, né? Talvez os vendedores tenham que baixar preço e comer da sua margem, né? Ou se isso tudo, esse é o ciclo virtuoso, né? Negocia, tá bom, eu baixo um pouco o preço, eu retiro um pouco da minha tarifa, você retira a sua e sai para uma colaboração. Poderia ser desinflacionário. Ou desinflacionário ruim, que é essa bagunça toda, bate nas expectativas, bate no sentimento, e aí o mundo colapsa para uma recessão. E aí o Fed, principalmente, teria que reagir cortando juros, mas é por um motivo ruim, né? Tem que cortar juros porque estamos em recessão. Aí é um caminho bem tortuoso. Eu vi o JP, Goldman Sachs, tudo bem que a estatística, a probabilidade é muito doido, né? Mas falando em 60%, 70% de vir uma recessão americana agora. Esses números muito fortes e muito rápidos, que a turma calcula em 3 dias... Rodou o modelo sempre desconfio um pouco. 70%. 71 agora. Exato. Para dar essa sensação de que é super... não pode ser 70. 70,3, né? Eu sempre desconfio um pouco. Você vê, o maior exemplo foi o Covid. Todo mundo no primeiro mês, ou segundo mês, ou os primeiros meses, tinha certeza que era um choque desinflacionário. Verdade. Meses depois era um choque super inflacionário. O que aconteceu? Nos modelos, né? Então, assim, não temos informação suficiente para cravar 60%, 70% de chance de recessão. Acho que a chance de recessão existe, né? Mas eu não sei precificar ela, né? Eu sei que o Fed é um banco central bastante objetivo, e lá tem mandato dual de verdade, né? O Brasil fala que tem mandato dual, mas não é só inflação. Nos Estados Unidos tem mandato dual de verdade. Então, os Estados Unidos não tem problema em cortar os juros, porque a inflação está em 2,6, né? Quando a inflação estava em 9 nos Estados Unidos, realmente o Banco Central fica de mãos atadas e não consegue proteger a economia com corte de juros, porque a inflação está descontrolada. Agora, com a inflação em 2,6, o core inflation, ao invés de 2, não acho que isso é algo que segure o Fed a dar apoio para a economia, se realmente a gente tiver não isso aqui, né? Não essa queda da quinta e da sexta. Um colapso mesmo da atividade econômica, do emprego, S&P cair 40%, eu acho que o Fed atua assim, mesmo com a inflação acima da meta. E a população americana está menos endividada, assim, o cenário americano também... Os Estados Unidos está saudável, os Estados Unidos está super saudável, né? Acho que o Trump, inclusive, está usando isso. Ele falou, olha, a China está lá cheia de problemas, a economia americana está super saudável, sempre tem um probleminha ou outro, uma bolsão de alavancagem, mas assim, os Estados Unidos têm crescido de maneira não inflacionária, né, desinflacionando ao longo do caminho, mesmo que não na meta, há muitos e muitos anos. As empresas americanas são absolutamente dominantes, inovadoras, né? Tudo que a gente usa tem uma empresa americana por trás. É realmente um lugar onde a criatividade e o empreendedorismo florescem, né? Abud, e trazendo um pouquinho para a nossa realidade, Tupiniquim. Claro. Qual é a sua visão ou até previsão, considerando fora do consenso, que é uma característica de vocês, tá? E a verdade, gente, no bate-papo aqui nos bastidores é totalmente fora do consenso. Eu gostei muito. Fora do consenso, como é que você vê a realidade econômica do Brasil no momento? Tá bom, deixa eu explicar um pouquinho melhor essa história de fora do consenso, né? Não é que a gente caça visão fora do consenso, ou somos os diferentões, os teimosões, nada disso.
nós nos permitimos, às vezes, ter visões fora. Às vezes a gente não tem nenhuma visão fora do consenso, né? Acontece que muitas vezes a gente tem 2 ou 3 que são um pouco fora do consenso e que a gente acha que tem validade nisso. Obviamente, hoje em dia é difícil esse exercício do fora do consenso, porque antigamente, quando você tinha uma visão correta fora do consenso, ali 3, 4, 5, 6 meses depois, os preços convergiam se você estivesse correto. Hoje, neste mundo que virou uma grande máquina de seguir tendência e de fluxos de capitais e de muita narrativa, é um mundo dominado pela narrativa, às vezes você pode até acertar a visão fundamentalista, macroeconômica, e às vezes demora 3 ou 4 ou 5 anos para aquilo precificar. Ficou muito ingrato, né? Ficou muito distante acertar a visão econômica até isso permear de forma incrível os preços, você poder bater no peito e falar assim, puxa vida, essa aqui eu acertei. Então, precisa de bastante perseverança, daí o nome da perseverança, né? Mas a gente tem uma visão mais construtiva com o Brasil, do ponto de vista das variáveis macroeconômicas. Quer dizer que então daqui 6 meses a Bolsa vai subir 60%? Não, vai demorar 1, 2, 3, 4 anos. Né? A gente já tem essa visão faz algum tempo. Ajuda um pouquinho, mas não muito. Né? O que é essa visão? Qual é a variável econômica financeira do Brasil mais completamente fora do padrão internacional? Vai ter gente que vai falar, a inflação, é o gasto público, é a dívida pública, é o déficit fiscal, né? Dá para discutir um monte de coisa. Na nossa visão, aqui salta aos olhos, a hora que você olha uma tabela e fala, nossa, isso aqui é totalmente diferente, é uma coisa totalmente brasileira, jabuticaba só tem aqui. É o nível da taxa de juros. É o nível descomunal da Selic, sempre. E a gente nem treme, né? Falando dela pra gente. Todo mundo acha que tá meio certo, porque se acostumou, são 30 anos assim, tudo que você faz por 30 anos seguidos parece natural e certo, né? Já foi pior, né? É o nível descomunal da taxa nominal de juros e pior, neste momento, o nível da taxa real de juros, né? Então a gente tá Selic indo para 15% aí daqui a pouco, para combater uma inflação de 5. Não é que estamos combatendo uma inflação de 10, 11, 12, estamos combatendo uma inflação de 5. Então, 15 para combater uma inflação de 5, juros reais de 10% ao ano, é um disparate sobre qualquer ponto de vista econômico, né? Sabe qual que é a média dos emergentes? A gente acompanha lá um grupo de 10 emergentes. O Brasil é o pior ou não? De longe, assim, o segundo você nem enxerga o segundo, assim, só de binóculo, né? A média de 10 países que a gente olha lá, que todo mundo compara, gente, África do Sul, México, Colômbia, Hungria, né? Enfim, um pouquinho de cada região do mundo, é de 2,5% de juros reais, né? E algo do tipo 6,5%, 7% de juros nominais, neste momento em que está puxado os juros no mundo inteiro, né? Já foi muito mais baixo que isso. E do Brasil é 10%. O Brasil paga 4 vezes a 5 vezes a taxa de juros reais dos outros emergentes. Por quê? Né? As 4 explicações sempre foram as mesmas há 30 anos. Porque a nossa inflação é alta. 2, porque a nossa inflação não só é alta nominalmente, como ela é mais alta do que os outros emergentes. Porque o nosso déficit fiscal é bem maior do que o dos outros emergentes. E porque a nossa dívida pública também é bem maior do que os nossos, né, do que os nossos pares emergentes. Portanto, é absolutamente natural que a nossa taxa de juros seja maior do que a dos outros emergentes. Pronto, explicado, né? E, de fato, isso era verdade. O Brasil era uma inflação nominalmente muito alta, inflação de 8%, 9%, 10%, a galera tinha 3%, 4%. Nossa inflação era mais alta do que da turma. Nosso déficit fiscal e o nível e a qualidade dos nossos gastos é muito ruim. Dos outros emergentes também é ruim, viu? Também não é que todo mundo é bonitão, né? E a nossa dívida pública era de longe a maior do mundo emergente. Isso tudo mudou nos últimos 15 anos, mas as pessoas continuam repetindo o mesmo mantra. Então, a nossa inflação está em 4,5%, ela é acima da meta, mas é muito porque a nossa meta baixou para 3%. Durante 15 anos, nossa meta foi 4,5%. E a gente nunca entregou na média 6%. Agora a gente chegou no 4,5% e mudaram para 3%. Né?
É uma questão da meta, não uma questão histórica. Exato. É como se você estivesse na escola, uma escola a vida inteira, e aí a média para passar era 5, e você era um aluno nota 6. Passava de ano, né? Ali com dificuldade, pegava recuperação, mas passava de ano, né? Aluno nota 6. Aí foi lá o CMN, né? A diretora, o dono da escola, coordenadora, e decidiram que não, vamos aumentar a média para 7. E aí você começou a bombar de ano, porque você continua tirando os mesmos 6. Você é o mesmo aluno. Fraquinho, tal, meia boca. Mas é o mesmo aluno, você não é um aluno pior. Mas parece muito pior, porque a média da tua escola subiu. Aqui é a mesma coisa. A nossa meta a vida inteira foi 4,5, a gente entregava 6. Agora a meta é 3, a gente entrega 4,5. Então a inflação brasileira, para padrões brasileiros, no ano passado, no ano retrasado, não está alta. O que é a sensação das pessoas? Essa sensação é verdadeira, de que elas não aguentam mais a inflação, né? Porque o acumulado nos últimos 5 anos é pauleira, né? Tivemos 12, depois foi para 8, depois foi para 6, depois só agora na pontinha que está 4,5. Então, mas no ano, a inflação, ou nos últimos 12 meses, a inflação está boa para padrões brasileiros, né? Está relativamente baixa. Não está mais alta do que o dos outros emergentes. Os emergentes todos têm 4, 4,5, 5 de inflação. Então, cadê? Os 2 primeiros motivos para a gente ter o quíntuplo de taxa real de juros não estão aí. Déficit fiscal. O déficit fiscal este ano, podem, né, reclamar, esbravejar e tal, ele foi 0,3, 0,4% do PIB. Se você tirar a ajuda emergencial lá para o Rio Grande do Sul, foi 0,1%. É o menor déficit fiscal dos emergentes. Olha só. Tem mantras que a gente nem entra como verdade pura. Mas, puxa vida, por que ninguém enxerga isso? Acho que, né, e eu não tenho nenhum interesse aqui em defender governo nenhum, pelo contrário, né? Eu acho que o que embolou essa visão foi o primeiro ano do governo Lula, em que o governo foi lá e conseguiu com o Congresso a PEC emergencial para gastar 180 bi, gastou até o último centavo, e ainda foi lá e adiantou o pagamento de precatórios. Então, naquele ano, o nosso déficit fiscal foi enorme. A partir do segundo ano, em que está vigorando o arcabouço, né, o novo arcabouço, o novo teto de gastos, tal. Teto de gastos, gênio. Meirelles é gênio. Essa dobradinha Meirelles e Guedes plantaram muita coisa boa no Brasil, em que a gente vai plantar ao longo do tempo, tal, né? Muita coisa que vai ver o resultado mais de longo prazo. Lá, né, para frente. Enfim. Então, na foto de 2024, o déficit fiscal brasileiro foi o menor entre os emergentes. Então, o terceiro motivo também não está mais aí. E o quarto, que sempre fomos os campeões mundiais da dívida pública, não é mais assim. A África do Sul tem uma dívida pública maior do que a do Brasil, a Hungria está empatada com a do Brasil, né? Estou falando aqui do conceito de dívida PIB líquido. E antigamente o Brasil estava isolado na liderança. Passaram 25 anos e está todo mundo meio embolado. A turma, né? A gente estava aqui, melhorou, piorou de volta, voltou para o mesmo lugar de 25 anos atrás, mas os outros países todos, sem exceção, vieram em direção ao Brasil. Eles pioraram muito mais do que o Brasil, eles nos alcançaram. Então hoje é um concurso de feiura, né? Entre os emergentes. Mas não é mais, nenhum desses 4 pontos são mais verdade. Mas a gente continua repetindo que não, o Brasil é diferente, aqui tudo é muito pior, então nossos juros têm que ser o quíntuplo do resto do mundo, né? Mas se tem uma causa a inflação, qual que seria ela? Porque, assim, não é uma inflação por demanda, né? Não tem um problema de, está faltando produtos no supermercado. Uhum. Você vai no supermercado, as prateleiras estão lotadas de produtos. Uhum. Então, não é uma inflação de demanda. Existe um motivo, se é que tem um motivo? Eu acho que tem 2. Né? É um fenômeno global. Todos os países do planeta Terra, ou quase todos, estão com inflação acima da meta no período pós-pandemia, né? Começou com um enorme choque de oferta, depois, né, abalou as expectativas, enfim, né? Então está uma lentíssima convergência. Acho que vamos convergir de volta para a meta, mas não estamos sozinhos. A nossa tendência como brasileiros é sempre achar que a gente é o pior aluno da classe. Estamos sozinhos, isso aqui é besteira só nossa. Não. Está nos Estados Unidos, está na Europa, está em todos os lugares, né? Está nos outros emergentes, né?
África do Sul, que era queridinha, aí, putz, piora a cada ano. Então. Abud, só e de crescimento de PIB de África do Sul, eles têm crescido com o Brasil ou o Brasil tem se destacado positivo? O Brasil tem crescido mais do que a maioria dos nossos competidores também. Esse foi um negócio que o Carlos da Costa, que era braço direito do Paulo Guedes, falou lá em 2021, ninguém nem prestou atenção, tá bom, né? E esse cara é muito bom. E ele falou, não lembro exatamente a frase, mas lembro porque me marcou bastante o espírito do que ele estava dizendo. Ele falou, os brasileiros vão se surpreender nos próximos anos. E aí ele estava falando dos 6 anos em que o Brasil foi o país mais reformista do mundo, né? No período Meirelles e Guedes. E foi mesmo, né? Ninguém fez tantas reformas no Brasil naquele período de 2016 a 2022. E desburocratização, né? Reforma trabalhista, um monte de coisa. Ele falou, mas como não foi uma reforma só, foi um monte de reformas encadeadas, não deu aquela sensação de que, nossa, transformou o país. Mas ele falou, já estava vendo o efeito lá para frente. Falou, o brasileiro vai se surpreender nos próximos anos com um crescimento de atividade bem maior do que está acostumado, não inflacionário. Porque o Brasil era o seguinte, na história do Brasil, ou o Brasil crescia 3 ou 4, só que a inflação ia para 10, ou a gente entregava a inflação perto da meta, só que aí o PIB ia para 1. Nunca teve a combinação que a gente está vendo hoje de 4 anos seguidos, provavelmente com esse ano vai ser o 5º ano seguido, de crescimento acima de 3 ou ao redor de 3, né? Acima do esperado. Ano de 3,5, ano de 2,5, ano de 3, tal, ao redor de 3, com desinflação. Por que desinflação? Desde a pandemia teve desinflação. A inflação foi 12, caiu para 9, caiu para 6, caiu para 5, caiu 4,5, agora subiu um pouquinho para 5, né? Neste período de quase 5 anos, a gente cresceu 3, né? 3,5, 3 e tal. Com a inflação vindo de 12 para 10, para 8, para 6, para perto de 5, 4,5, né? Então, ele estava certo. O Brasil é hoje um país bem mais produtivo do que era antes, né? Esse tipo de coisa, para virar uma verdade absoluta para o mundo macroeconômico, precisa acontecer por muitos anos para permear as medidas de PIB potencial. É tudo muito lento no mundo da macroeconomia, né, da modelagem econométrica e tal. Mas eu acho que ele estava correto. Ou seja, eu acho que o Brasil tem uma realidade macroeconômica muito mais positiva do que o que está embutido nos preços. Essa é a grande mensagem. Não quer dizer que o Brasil é maravilhoso, quer dizer que o Brasil não é mais o mais feio da sala e quer dizer que o Brasil tem chance de ter um baita repricing ou reprecificação dos ativos locais que não está acontecendo porque é tanto ruído e tanta Selic que para reprecificar a bolsa precisa ter comprador de bolsa. Quem que vai comprar bolsa com a Selic a 15? Né? Para reprecificar o câmbio, tem que ter comprador de real contra o dólar. Né? Ao longo do tempo, os investidores estrangeiros perceberem que, poxa, o Brasil agora... Não vou no Brasil só para ganhar a taxa de juros, vou no Brasil porque está crescendo 3% ao ano, tem possibilidade de fazer negócio, né? De ganhar dinheiro. Então, a taxa de juros alta ela é uma muleta para a atração de capital. O que atrai capital de longo prazo no país é a perspectiva de crescimento econômico de retorno. Quando você não tem isso, porque você está sempre achatado ali, crescendo 1,5%, não brilha os olhos de ninguém, aí você usa a muleta, que é, então eu vou pôr a Selic em 15 para atrair. Né? O Brasil precisa ter um pouco a coragem de uma hora largar a muleta, porque já está crescendo de maneira bem mais robusta do que há 10, 15 anos atrás. Tá, só voltando àquela minha pergunta anterior, você falou que tem 2 motivos para a alta da inflação. E o segundo, o primeiro é que o mundo está inflacionário, né? Eu entrei no meio da tua pergunta e ferrei tudo. Então, qual seria a segunda? A segunda é a taxa de câmbio. Exatamente a taxa de câmbio. Você vê, esse é o nosso ciclo vicioso no Brasil. De um jeito meio torto, a gente chegou lá, né? O Brasil, em vez de atrair capital com perspectiva de crescimento, né, como ele mantém uma Selic muito alta, o país nunca conseguiu crescer muito. Agora está crescendo bastante, mesmo com a Selic alta. Olha só que loucura, né? Tem umas coisas no Brasil que parece que o resultado não condiz com a fórmula. Não é livro-texto. Não é livro-texto, né? Tinha que ter um livro-texto meio brasileiro. Né? Mas tá menos coisa. O Brasil está ficando bem mais normal.
Então o brasileiro morre de medo, o central banker brasileiro morre de medo, os economistas brasileiros morrem de medo de se baixar a Selic o câmbio explode. Ser taxado de culpado. Putz, não vou baixar a Selic, senão o câmbio explode e a inflação explode. Então, é verdade que a moeda brasileira ela é mais volátil do que as outras moedas, né? Porque ela tem bastante liquidez. Então, o cara que está preocupado com a América Latina, ele vem aqui e faz hedge vendendo real contra dólar. O cara que está preocupado com o mundo emergente faz um pouco de hedge vendendo real contra dólar, né? Tem liquidez, tem um histórico de não atuar muito. Por isso que nós, na Persevera, defendemos bastante o Banco Central. Quando o Banco Central atuou no mercado em dezembro, começou a atuar em dezembro do ano passado, né? Se você perguntar para a maioria dos economistas, perguntaram, né? E a resposta era, está enxugando gelo. Do ponto de vista macroeconômico, pode ser. Do ponto de vista de gestão de investimentos, de construção de portfólio, eu acho que a alteração mais marcante dos últimos 15 anos foi como se tornou importante, como o mundo financeiro se tornou uma grande máquina de seguir tendência, né? Então, tem investidor estrangeiro grande que nem sabe onde é o Brasil, nem sabe que a moeda do Brasil é o real, nem sabe que o presidente do Brasil é o Lula. O que ele olha na telinha dele é um ativo qualquer lá, que poderia ser algodão, cacau ou qualquer outra coisa, né? Mas era o real, indo de 5,20 para 5,40, para 5,60, para 5,80. Ele falou, opa, tem uma tendência aí, né? Os gestores hoje se transformaram em caçadores de tendência, algoritmos, fundos sistemáticos, CTAs, isso tudo vai atrás de uma tendência para pegar uma carona. Opa, o ouro está subindo, vou comprar ouro, né? Aí você vai numa tendência e entra, você torna aquela tendência real. Exato, vai chamando mais comprador, vira um negócio exponencial. Então o Banco Central fez muito bem, pode não ter amparo no mundo macroeconômico, mas certamente, se você perguntar para 100 macroeconomistas, 90 vão dizer que ele não devia ter atuado, mas se você perguntar para 100 gestores, ou investidores, ou traders, ou tesoureiros, eles vão falar, tinha que ter atuado, você está louco, né? Tem que parar esse movimento, senão chama mais comprador, e mais comprador, quando você vê está em 8, né? Então, esse é o mundo em que a gente vive. A gente precisa reconhecer as mudanças, né, para poder fazer investimentos. Então, foi muito apropriado o Banco Central interromper aquele, né? Não é verdade que ali você está só baixando a febre, mas você não está curando o paciente. Olha, é verdade, o Brasil precisa de outras curas, mas você ganhar tempo e desarmar uma bomba relógio que vai se autoalimentando é super importante, né? Então, segundo motivo, não dá para ter inflação na meta no ano seguinte a uma desvalorização cambial de 25%. Não tem como. Não tem como. Mesmo que o pass-through não seja muito alto, com certeza vai gerar 1,5% a mais de inflação que já não estava na meta. Então, é natural. Por isso que existe a banda, o teto, o tempo de convergência. Eu acho que os outros países usam o tempo de convergência com mais paciência que o Brasil. Como o Brasil tem cicatrizes horrorosas da época da hiperinflação, o Brasil fica muito, nossa, a inflação subiu esse ano, não, eu sei que é por causa de choque de oferta, porque choveu, porque não choveu, porque isso, porque aquilo, mas eu preciso matar essa inflação logo, né? Não tem a paciência de falar, não, então vamos convergir de volta em 2 anos. Não, tem que convergir em 6 meses. E aí tenta esmagar com a Selic, e aí a Selic alta gera enormes distorções no país, tanto econômico quanto financeiro. Então, a gente precisa sair desse ciclo vicioso no Brasil. Do ponto de vista econômico, a gente já está um pouquinho mais normal. Do ponto de vista de preços e a nossa própria percepção, a narrativa continua a mesma. Abud, focando um pouquinho na Persevera. Vocês foram criados em 2018. Isso. Tá? E logo depois, 1 ano, 2 anos, enfrentaram um período de Covid. Qual foi a estratégia que vocês usaram para atender as mudanças que aconteceram no investidor, pessoa física, e no investidor institucional? Claro. Para fazer a Persevera fluir no mercado. Do ponto de vista de negócio, né? Então, quando a gente abriu a Persevera, o mercado ele tinha uma visão que a gente achava errada, mas enfim, né? Era a visão do mercado, a gente teve que se dobrar. O mercado,
os alocadores só gostavam de investir em gestoras muito, muito, muito especializadas, né? Você fala, poxa, eu era diretor de investimentos do HSBC para o Brasil, para o México, para, né, a Argentina, tinha uma equipe de ações, uma equipe de multimercados, renda fixa, crédito, fund of funds, né? Então a gente pode montar uma asset, uma gestora bastante completa. O mercado fala, não, nada disso. Ou você é multimercados, ou você é ações, senão eu vou no outro de ações ali, que é só ações, ou você é crédito. E a gente tem um histórico muito bom de HSBC, e depois HSBC e Bradesco, de multimercados. Fomos um dos melhores fundos da indústria ali em 2016, 2017. E aí a gente montou a Persevera inicialmente como um hedge fund, com um foco em multimercados. Mas a gente sempre teve um incômodo do monoproduto, né? O monoproduto é muito ingrato, né? Você tem anos maravilhosos, depois você tem anos terríveis, porque aí todo mundo ama multimercados, de repente todo mundo odeia multimercados, aí todo mundo só quer crédito, depois todo mundo quer ações, e aí vai. Então nós nos reinventamos para a gente conseguir ter uma grade de produtos que pudesse, ao longo do tempo, sempre ter 1, 2, 3 produtos, né, que atendam o mercado, e outros que, esse aqui está fora de moda, ele está vivo ali, mas está fora de moda, tal, né? Não ter a empresa inteira trabalhando por um produto, que é muito ingrato. Então, essa foi a primeira alteração. Sair do monoproduto e ir em direção a multiprodutos. A segunda parte foi a constatação de que o mundo dos independentes é muito difícil, especialmente monoprodutos, mas mesmo multiprodutos independente, tem muito independente, né? E a gente se surpreendia como tinha pouca gente explorando um lugar intermediário, né? Ou você tinha as grandes instituições em que os gestores são funcionários, ganham bônus, mas não tem equity, né? Não tem ação, não tem participação acionária, não tem skin in the game, não tem empreendedorismo, tal, né? Tem renda, mas não tem autonomia. E do outro lado, um monte de independentes, de gente muito boa, mas gestoras demais, tal, em que você tem empreendedorismo, em que você tem autonomia, em que você dá a cara da sua empresa, mas que de tempos em tempos o patrimônio sobe, depois ele despenca, depois ele sobe, depois ele despenca. Tem um caminho no meio, que é o modelo que a gente apelidou de modelo Quineia, que acho que é genial, lá do Márcio Verri e da turma dele, que conseguiram ter uma parceria em que eles têm autonomia operacional, né? Tem equity, mas tem por trás um grupo fantástico como o Itaú, né? Com um monte de clientes demandando um monte de produtos. Traz credibilidade, traz execução, ele junta coisas boas, né? E a gente olhava o mercado e falava, olha, tá todo mundo ou aqui, ninguém na coluna do meio, a gente quer a coluna do meio, né? Então a gente fez um acordo, né? Vendemos a nossa participação para a Fami Capital, para Faros, depois se juntou com a Messen, com uma participação da XP e virou a Fami Capital, né? Um colosso de 65 bi de assets, né? AUC e tal, e que tem uma demanda enorme por produtos. E nós somos a gestora ligada à casa que servimos, né, parte da demanda por esses produtos. Então nós temos 3 áreas de atuação. Fundos condominiais, temos 6 fundos condominiais, DI, crédito, equity hedge, né, total return, ações, previdência e tal. Temos uma área de gestão de patrimônio, a parte discricionária, né? Então temos uma consultoria lá na Fami que faz a parte não discricionária, de aconselhamento dos clientes, advising e tal, consolidação, e tem a Persevera quando o cliente quer, eu não quero me envolver, não quero ter que ficar apertando push para ver se compra debênture, não compra debênture, compra CRI, quero que você abude a tua equipe, aí eu delego para você, tenho 10 milhões de reais aqui, quero que vocês façam a gestão, uma vez por mês você faz uma reunião comigo, me conta o que deu, né? Quero gestão discricionária. E temos uma terceira área, que é a área de estruturação e gestão de produtos estruturados. Estamos trabalhando em 2 fundos imobiliários e um FDIC, né? Então, realmente foi uma tremenda transformação a partir de 2021, eu diria, né? Então, de 2018 a 2021, fomos basicamente um hedge fund, tivemos um período fantástico ali, 2018 foi ótimo, 2019 foi ótimo, o ano do Covid foi ótimo, fomos um dos melhores fundos, a gente escapou do Covid, super bem e tal. A partir de 2021, com a puxada da Selic, aí, né, todo mundo se desapaixonou de multimercados, a gente se reinventou
para sobreviver. E a gente está super feliz com essa Ótimo. reinvenção. Ou seja, vocês fizeram um portfólio de produtos diversificados. Exato, Né? de produtos e de áreas de atuação. Né? Um com mais margem, o outro com mais clientes mais fiéis, que não vão embora de carteira administrada ou de fundo exclusivo, porque teve um ano ruim e tal. Enfim, algo muito mais sustentável e capaz de gerar não só fluxo, mas valor de equity, né? Para a FAME, enfim, né? Que é uma tremenda empresa aí, né? O maior escritório da... E aqui, só fechando com essa parte de investidores, o que você acha do investidor brasileiro que procura investimento internacional para diversificar o risco Brasil? Acho duas respostas aqui. Vou tentar não ser muito, né, não fazer muito comprido. A primeira é ótimo. O Brasil, há algum tempo atrás, olhava com um olhar super feio para quem tinha dinheiro fora do Brasil, era considerado bandido. Nossa, que feio, que dinheiro é esse? Tal. Não tem mais nada disso, essas bobeiras acabaram. Hoje tem acesso a produtos internacionais ótimos, ao mercado internacional, super pujante. Então, ótimo, né? É uma fonte maravilhosa de diversificação e de construção de portfólio. Porém, as pessoas precisam entender direitinho o que quer dizer a diversificação internacional. Então, eu vou dar os números aqui, a gente se baseia muito em números, não achismos e tal, dos últimos 25 anos do Brasil. Desde que o Brasil desvalorizou lá do 1, né? Acabou o câmbio fixo e tal, deu sobe e desce, a gente fixou ali, deu uma estabilizada, vamos ver o que aconteceu nos 25 anos depois, né? Chegando até hoje. Quais são os números? CDI rendeu na média 12% ao ano. Se você tirasse o seu dinheiro, simplesmente, vou tirar o meu dinheiro da renda fixa do Brasil, CDI, e vou pôr na renda fixa dos Estados Unidos, o que deu esse negócio aí, né? A maioria das pessoas fala, putz, se você acertou isso aí, o câmbio veio de 1 para 6, você ganhou dinheiro, assim, campeão, né? Não, errado. Investimento em renda fixa conservadora nos Estados Unidos, tão conservadora quanto o CDI aqui, se você comprou CDs de bancos, T-bills, treasuries americanas, até crédito high grade, rendeu algo entre 2,5% e 4%, né? 4,5%. Então, na média, digamos que rendeu aí 4%. Né? 4,5%, 3,5% na média. Você abriu mão de 12 para ganhar lá fora 3,5, sobraram 8,5. Então, você abriu mão de 8,5 pontos percentuais. Mas aí teve a desvalorização cambial. Verdade. Então, a desvalorização cambial média nesses 25 anos foi 4,5% ao ano. Olha só. Então, você recuperou 4,5% desses 8,5%. Então, sair da renda fixa conservadora do Brasil para ir para a renda fixa conservadora nos Estados Unidos custou 4% ao ano. Mas se perdeu do CDI. Mas se falarmos vendeu uns 70% do CDI. Aí, o que são os comentários? Se você fez mais do que isso e você fez uma carteira diversificada, com um pouco de S&P, com um pouco de high yield, com outros bonds e tal, aí diminuiu. Mas, você vê, para a maioria das pessoas custou rentabilidade. Ganhou diversificação, ganhou noites mais tranquilas durante as crises, mas custou um pouco de rentabilidade, porque ninguém no planeta Terra consegue ganhar do CDI. Assim, né? Outra questão importante é quando você comprou. Né? Se você comprou no desespero na eleição do Lula lá em 2002, aí não rendeu nem 70 do CDI, aí rendeu 20 do CDI. Né? Se você comprou agora no 6,20, 6,30 em dezembro, vai ser dureza, você vai perder do CDI muito provavelmente. Né? Então, a hora de comprar, quem quer ter 20% do patrimônio exterior, tem que fatiar e comprar 5% no ano, 5% no outro, 5% no outro, 5% no outro, ou comprar quando ninguém quer comprar, que é na época boa. Na época do variar com bolsa, tá? E construir um portfólio que não fica só em treasuries. Isso, é isso aí. Acho que esses são os três grandes lições. Custa, é diversificação, mas se você sair da renda fixa aqui para ir para a renda fixa lá, a renda fixa que mais paga no mundo para a renda fixa que menos paga no mundo,
vai ficar 4% ao ano, ficou 4% ao ano nos últimos 25 anos. Se você for cuidadoso na hora de comprar e não sair comprando no desespero, melhora um pouco. Se você fizer um portfólio mais diversificado, aí melhora um pouco e às vezes até ganhou do CDI. Mas não é fácil ganhar desse maratonista aí que é o CDI. Eu gosto de dizer que quando o professor é bom, o tempo passa rápido. E uma honra ter você aqui. Acho que já vou te falar que eu vou ter que te chamar mais uma vez. Aqui tem muito assunto que eu queria ouvir. Pertinho, né? Então, somos quase vizinhos. Queria só terminar. Eu sei que vocês têm muito a frase lá do Howard Marks. E você não pode fazer as mesmas coisas que os outros fazem e esperar melhores resultados. Quando eu falei que você está aí com a gente, você tem uma carreira tão bacana de sair de grandes bancos e empreender e trazer esse know-how, essa forma que eu gosto muito de ter a independência, mas ao mesmo tempo a diversificação, o skin the game. Acho que você tem algo que é referência para muita gente. Por isso que eu ia deixar para você deixar agora a tua dica para quem tem você como um profissional que é referência do mercado, está trilhando tua jornada, o que você teria para compartilhar com eles? Olha, depois de 30 anos de carreira, eu cheguei à conclusão que tem várias características muito importantes, mas talvez a mais importante é a capacidade de priorizar. Legal. Todo mundo vai ser bombardeado por 700 demandas todos os dias, né? Todas elas são importantes, mas você tem que ser capaz de, ao longo do tempo, ficar treinado, saber dizer não, essas aqui não, essas aqui depois, aqui, ó. Essas 3 são as transformacionais, né? Foi a conclusão que a gente chegou lá atrás. A gente chegou lá atrás que, olha, para sobreviver, monoproduto não vai dar para gente, talvez dê para outros. Para a gente não vai dar. Vamos nos transformar em multiprodutos. Fomos lá e nos transformamos. Aí olhamos para frente e falamos, ó, legal, boa, né? Acertamos, acho que estamos no caminho certo, mas 100% independente, né? Não vai dar. A gente tem que se inserir num mercado de distribuição em que quem tem o cliente tem muito poder, né? Tem muita influência e tal, né? Então, demos mais esse passo de fazer uma parceria, tipo Quineia e Itaú e tal, né? Persevera e Fame. E aí, lá dentro, também essa consciência, né? Poxa, agora vamos ver, priorizar. Temos que ter algumas áreas aqui dentro. Também não adianta ter uma área, porque tem época que o cliente não quer pôr em nenhum fundo. Ele quer carteira administrada, ele quer um fundo imobiliário, ele quer a cota sênior, né, de um FDIC. Então, nós fomos nos reinventando. Nisso tudo, foi fundamental a gente conseguir fazer um diagnóstico desapaixonado e priorizar. A gente podia ter corrido para todo lado, dar tiro para todo lado. Não, a gente foi meio cirúrgico. Não, o importante é isso aqui. São esses 3 pontos. Não adianta ficar dando tiro para todo lado. Então, para quem quer entrar nesse mercado, ou qualquer área de atuação, né? Acho que isso vale para qualquer área de atuação. O Obama fala, né? Eu quero um cara que saiba executar, get things done. Verdade, super importante, concordo com o Obama. O meu conselho é se treine para priorizar. O que eu vejo de gente super inteligente, mas que se afoga nos dados, se afoga na notícia, é muita notícia, é muito ruído, é muito dado, para você perder a perspectiva, o big picture, né, a grande perspectiva ali de 1, 2, 3 coisas que vão realmente fazer diferença nos próximos anos, é super fácil, porque você passa o dia inteiro lendo notícia, ouvindo ruído, olhando 1000 dados e você se perde, né? Não pode perder o norte, tem que saber priorizar. Verdade. Aula, né? Uma aula. Woody, obrigado. Você vai voltar com a gente. Opa, vamos. Obrigado pela aula. Obrigado pelo convite. Foi uma honra. Espero que vocês tenham gostado, assim como com a gente. Falou sobre prioridade, falou sobre o DNA de criar algo que você acredita da forma correta, mas ao mesmo tempo defendendo o que você acredita e não o consenso do mercado. Fiquem ligados para o próximo MZ Playbook. Obrigado pela audiência.